Aí levaram o jogo para lá. O primeiro tempo foi um primeiro tempo que a estratégia do Vasco era muito clara, um jogo físico, de muita falta, muito pegado, o árbitro começou a dar cartões, a ideia era muito clara na minha visão, criar uma situação de botar pilha. O Flamengo sempre entra nessa pilha quando enfrenta adversários tecnicamente inferiores que se comportam assim, é um absurdo como pega a pilha, e o Wesley era o alvo preferencial por conta daquela jogada no jogo anterior, que no final do jogo ele fez uma jogada de efeito que irritou os vascaínos. E era tudo em cima dele, falta nele, chegando junto, fazendo faltas duras. Até que ele entra violentamente no Verratti. Deve ter doído bastante, mas num domingo de Oscar, o Verratti parecia querer lançar sua candidatura ao prêmio, né? O que a criança rolou no gramado, o que gritou, e veio o atendimento médico, ele continua rolando, um negócio assim... Atirava a caneleira, ficava tirando a caneleira no chão. Foi um negócio patético, claro que deve ter doído, a gente sabe disso, mas... Era evidente que estava fazendo um teatro ali para tentar induzir o árbitro a ir ao VAR e tal, para dar um cartão vermelho. Poderia ter dado cartão vermelho? Poderia. Poderia. O Wesley foi muito juvenil ali. Mas logo depois ele fez uma jogada igual no Varela e também poderia ter sido expulso, né? O árbitro tentou contornar ali e mediar, porque viu que era porradaria solta de lado a lado. Porque o Flamengo respondia da mesma forma, o que é um erro. O adversário está chegando junto, não pode pegar pilha. Você tem que tentar jogar e se impor tecnicamente. Porque isso faz parte de uma estratégia para tentar fazer o jogo ficar nivelado por baixo. E foi o que o Vasco conseguiu. E pressionando a saída de bola do Flamengo, criou situações, por muito pouco não fez 1-0. Foi um pouco parecido com o segundo tempo do jogo que o Vasco perdeu por 2-0, só que ali o Vasco pressionou no segundo tempo a saída de bola do Flamengo e criou algumas situações. Até o Verratti mandou a bola no travessão naquela oportunidade. E o Flamengo tinha dominado o primeiro tempo. Mas você vê que o Vasco consegue competir durante um pedaço do jogo. Ele não consegue manter. Porque não há fisicamente condições de ficar pressionando a saída de bola o tempo todo ali e tal. Tinha o Ryan como uma válvula de escape mais veloz, uma novidade em relação à partida anterior, estava na seleção sub-20. E aí no segundo tempo o Flamengo consegue equilibrar o jogo. Aliás, equilibrar não, consegue dominar o jogo, né? Melhor dizendo. Porque jogou. E aí controla completamente o jogo, teve outras oportunidades, o Luiz Araújo perdeu um gol incrível, depois chutou uma bola na trave, ele muda de lado no segundo tempo, vai para a direita, onde ele rende mais. E aí sai o gol, uma jogada que começa com o Léo Pereira. Os zagueiros do Flamengo jogam muito tempo no campo do adversário. O Léo Pereira conduz a bola no campo de ataque, aciona o Plata, que não fez um grande jogo, mas é um jogador que sempre aparece bem. Ele faz uma boa jogada e o Bruno Henrique depois ali faz um gol típico de centroavante. Ele ainda está se adaptando à função, claramente, está se adaptando ainda à função de centroavante, mas tem feito jogadas e gol de centroavante. Foi assim contra o Botafogo na Supercopa, no pênalti sofrido e no gol que marcou, jogando por dentro, aparecendo como se fosse um 9, e ontem fez um gol típico do centroavante, uma virada espetacular. O Verratti